Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and blame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Then, if it comes to a spot that somebody now like, and if somebody jumps up and gets disorderly, just maybe speak in tongues or something, I wouldn't go in on that. See, let them go because if they're a stranger. E então, se chegar ao ponto de alguém, agora como e se alguém se levanta de repente e age de modo desordenado, talvez só falar em línguas ou algo assim, eu não chegaria a isso. Vejam, deixem que se vão, porque são visitantes. If they're our own people, then just let the next night, you deacons, just get this tape and say, now we're going to play the orders of the church before we start the service. I want everybody to understand it. And you pastors and you all can work together like that. Se for da nossa própria gente, então apenas deixem para a noite seguinte. Vocês, diáconos, peguem esta fita e digam, agora vamos tocar a ordem da igreja antes de começar o culto. Quero que todos a entendam. E vocês, pastores, e todos podem trabalhar juntos dessa maneira. Now, Brother Branham, what about the Sunday school? Brother Branham, about the Sunday school, all right? Should it be before the preaching service? Agora, irmão Branham, e quanto à escola dominical? Irmão Branham, quanto à escola dominical, muito bem, deve ser antes da pregação? Yes, we've always had it that way. Have the Sunday school before the preaching service. And that gives a chance for the little fellows who attend Sunday school to dismiss their classes, and if they want, the little fellows don't understand it, they have to sit all the way through the preaching service and then have Sunday school, the little fellows are wore out. Sim, sempre a tivemos dessa maneira. Temos a escola dominical antes da pregação, e isso dá oportunidade aos pequeninos que frequentam a escola dominical para despedir suas classes. E se quiserem, e os pequeninos não entendem, e se tiverem de ficar sentados durante toda a pregação, e então ter a escola dominical, os pequeninos ficam esgotados. Let the Sunday school be first. Have a set time. Just at one set time, that Sunday school goes to session. Sunday school superintendent is supposed to see to that. And this Sunday school goes to session at a certain time, set time, and it's dismissed at a certain time. All the Sunday schools allow so much time for that and then dismissed. Que a escola dominical seja primeiro, tenha um horário específico, um horário marcado em que a escola dominical comece. O superintendente da escola dominical deve cuidar disso, que essa escola dominical comece em certo horário específico, e seja despedida em certo horário. Toda a escola dominical deem um tanto de tempo para isso e então despedir. Should the teacher for the adult class be someone other than the pastor? O professor da classe dos adultos deve ser alguém que não seja o pastor? If it's so agreed. If the pastor wants to teach the Sunday school and then bring the message later, that's fine and dandy. If he wants to do the double service.
But if he doesn't, then have your adult Sunday school teacher, see, for your adult class. Se concordarem que seja assim, se o pastor quiser ensinar a escola dominical e então trazer a mensagem depois, está ótimo se quiser fazer o culto duplo, mas, se não quiser, então tenham seu professor de escola dominical dos adultos. Vejam, para sua classe de adultos. And then if the pastor has somebody else there in mind and the person wants to do it, give yourself 30 minutes or whatever you're going to allow your Sunday school for, 30 or 35, 40 minutes, whatever it is. E então, se o pastor tiver alguma outra pessoa em mente e a pessoa quiser fazê-lo, concedam-se 30 minutos ou o que quer que vão conceder à sua escola dominical, 30 ou 35, 40 minutos, o que seja. And there should be a bell set here. And when that bell is tapped, that means, or either the church bell, when it taps on the outside, that's dismissing Sunday school. And when that bell rings, that means everything come to order. Right there. E devem colocar um sino aqui, é quando esse sino for tocado. Significa, ou o sino da igreja, quando tocar do lado de fora, é para dispensar a escola dominical. E quando esse sino toca, significa que todos entram em ordem nesse ponto. There'd be so much time then for a hymn or two, whatever you were to sing. Not too much time. You'll wear the people out by keeping them too long. See? Que haja um tanto de tempo, então, para um hino ou dois, seja o que forem cantar, não demais. Vocês cansarão as pessoas ao segurá-las demais. Vejam. And just tap the bell, have a hymn, and whatever you're going to do, and then send your classes to the place, and immediately when that time comes, say it's going to be at 10 o'clock or 10:30 or 10:15, whatever it is, tap that bell and every teacher dismisses her class. Come to the audience out here. E somente toquem o sino, cantem um hino e o que quer que forem fazer, e então enviem suas classes ao lugar. E imediatamente, quando essa hora chegar, digamos que seja às 10 horas, ou 10:30, ou 10:15, o que quer que seja, toquem aquele sino e cada professor dispense sua classe, venha aqui para a audiência. And give the report, Sunday school report, and then dismiss the whole thing, and let all that wants to stay for preaching service be next. And it's in order. E então, deem o relatório da escola dominical. E então encerrem tudo, e que todos os que queiram ficar para a pregação, que isso seja a seguir. Vejam, então está em ordem. Question? How many have a split class, in other words? Oh, yes. You should have a 3-year-old can't understand what a 14-year-old would understand. I think I got that a little farther. Pergunta? Quando alguém pergunta ao irmão Branham. E então temos uma classe dividida, em outras palavras? Oh, sim, deve-se ter. Um de 3 anos não consegue entender o que um de 14 entenderia. Acho que me adiantei um pouco. How many classes should there be? Quantas classes deve haver? You should put your classes in like a little bitty class that wants to have flannel graph. That's too much for a 14-year-old boy or girl. See? Vocês devem colocar suas classes como uma classe para os pequeninos que queiram ter flanelógrafo. Isso é demais para um menino ou menina de 14 anos. Estão vendo? You should have someone to take a class for those little babies, some old mother or something who knows how to take care of them. Other classes, I think, should be somebody who's more able to present the Word, see? And there should be classes to say, now there'd be like a class at least 3 classes. Deve ter alguém para dar aula para esses bebezinhos, uma mãe madura ou alguém que saiba como cuidar deles. Outras classes, eu penso, deve ser alguém que seja mais apto a apresentar a palavra. Estão vendo? E deve haver classes. Para dizer agora, haveria uma classe a partir de, no mínimo, 3 classes. There should be a little bitty baby class. There should be from about 5 years old, and all the others under that should be kept with a mother and taken in the nursery if necessary during the time of the preaching. If they go carrying on, that's what the nursery's out there for. Deve haver uma classe de pequeninos.
deve haver a partir de mais ou menos 5 anos, e todos os outros abaixo disso devem ficar com suas mães e ser levados ao berçário, se for necessário, durante o tempo da pregação, se começarem a fazer barulho. É para isso que o berçário está ali. That the classes should be ranged from like the little babies about 5 or 6 years old up to 8 or 9, 10, something like that. E penso que as classes devem ser organizadas a partir dos pequeninos de cerca de 5 ou 6 anos até 8 ou 9, 10, algo assim. Then from 10 years old on to 15 should be in the teenage class, and then the adult class over at 15, because if they're old enough nowadays they can get a job and they're wanting to vote at that age almost, so they should be able to hear the word, come out in the main auditorium and have that. E então, dos 10 anos até os 15, devem estar na classe dos adolescentes. E então a classe dos adultos acima dos 15, porque eles têm idade suficiente para hoje em dia, podem conseguir um emprego e estão quase querendo votar nessa idade. Assim, eles devem conseguir ouvir a palavra, de vir ao auditório principal e ter isso. Who should be the teachers? Quem devem ser os professores? There you are, that's up to you to vote your own teachers in, and you ought to do that. Put them in there, get somebody, and meet with the church and say, who here feels led of the Lord, and then get a qualified teacher. And then let it be done. It's got to be strictly business, brother. If the teacher can't qualify to it, then change teachers. Aí está. Cabe a vocês elegerem seus próprios professores. E vocês devem fazer isso, colocá-los ali, conseguir alguém, e reúnam-se com a igreja e digam quem aqui se sente dirigido pelo Senhor. E então consigam um professor qualificado. E então que se faça isso. Tem de ser estritamente de modo profissional, irmãos. Se o professor não conseguir se qualificar para isso, então troquem de professores. When the time comes, as under God, if I feel like an Armin Neville can't no more qualify to be pastor here, I'm going to mention it to the church. Quando chegar a hora, como sob Deus, se eu sentir que Orman Neville não mais pode se qualificar para ser pastor aqui, eu mencionarei isto à igreja. When I'd see one thing here thinking that you deacons couldn't qualify to be deacons, I'm going to mention it to the church. And I find out there's a certain deacon out here doing something he shouldn't do, and he doesn't keep his post of duty and so forth like that, or a trustee or whatever it is. Quando vir uma coisa aqui, achar que vocês, diáconos, não possam se qualificar para ser diáconos, eu mencionarei isto à igreja, que verifiquei que há certo diácono aqui fazendo algo que não deve fazer e não guarda seu posto de dever, e assim por diante, ou um administrador, ou o que seja. I can't vote it in or out. The church has to do that, but I'm certainly going to present it before the church. See? Because that's what it should do. That's what I'm supposed to be. As overseer, I'm supposed to look and see what's going on. Não posso elegê-lo ou destituí-lo. A igreja tem de fazer isso, mas, sem dúvida, vou apresentar isto perante a igreja. Vejam, porque é isso que se deve fazer, é isso que devo ser como supervisor, devo olhar e ver o que está ocorrendo. We're going to heaven, not out here somewhere to a rally or something to have a lot of fun and run over one another and play baseball. We're here handling the most gracious thing there is on earth, the Word of God. It's be carried on in godly order. Estamos indo para o céu. Não há algum lugar aqui, há uma reunião ou algo assim para nos divertirmos bastante e passar por cima uns dos outros e jogar beisebol. Estamos aqui manejando a coisa mais aprazível que há na terra, a palavra de Deus, e isso deve ser desempenhado em ordem e piedosamente. Who should be the teacher? Quem devem ser os professores? That's up to you to select them. But I would take, for the babies, I'd take an old woman. Some that can do that. But for the teenagers, I'd take some teacher that's strict. And not just going out here and having wiener roast. Cabe a vocês escolhê-los. Todavia, eu escolheria, para os pequeninos, eu escolheria uma mulher madura, uma que possa fazê-lo. Mas, para os adolescentes, escolheria algum professor que fosse rigoroso e não apenas vir aqui para comer salsicha grelhada.
That'd be all right. They want to go on a wiener roast, but just put all the thing of that, put it to the Word. That's somebody who's able to hold the Word. And it's going to be, this church stands not for... Tudo bem, se quiserem sair para grelhar salsichas, mas só dedicar a coisa toda a isso. Façam conforme a palavra, deixem alguém que seja capaz de defender a palavra, e será, esta igreja não apoia... Wiener roast is all right, and little picnics that you want to go together in fellowship, that's fine. That's what you should do, to entertain the children. But in this place in here, this is the Word of God. Wiener roast is when you get together, something like that, but not in this house of God. Salsicha grelhada está bem, e pequenos piqueniques que queiram fazer juntos e ter companheirismo, está ótimo. Isso é o que vocês devem fazer para entreter as crianças. Mas neste lugar aqui é a palavra de Deus. Salsicha grelhada é quando vocês se reúnem ou algo assim, mas não nesta casa de Deus. No, of course we know we don't believe in this here foolishness of parties and everything like that around here. You know better than that. E estes sabem, naturalmente, nós sabemos que não cremos nesta tolice aqui de festas e tudo mais assim por aqui. Vocês sabem que não devem fazer isso. Who should be over the Sunday school to keep it in order? Quem deve estar responsável pela escola dominical para mantê-la em ordem? The Sunday school superintendent. That's what his business is. He's not supposed to have anything to do with the deacons, trustees, pastors, or nobody else. He's got an office of his own. Whoever your Sunday school teacher is, I know not. O superintendente da escola dominical. E esse é o seu negócio. Ele não deve ter nada a ver com os diáconos, administradores, pastores ou mais ninguém. Ele tem um ofício próprio. Quem quer que seja seu professor de escola dominical, eu não sei. That Sunday school teacher is supposed to see that every class is in its place and every teacher is present or substitute another teacher for that teacher if they're not there on that day. Mas esse professor de escola dominical deve cuidar para que toda classe esteja em seu lugar e todo professor esteja presente ou substitua esse professor por outro se ele não estiver aí nesse dia. Then just before the Sunday, while the lessons are going on, the Sunday school superintendent is to go by and take up the offerings that they've had in there, their Sunday school collections, and the report of how many present, how many Bibles they had in this class, and so forth, and make a report of it. Então, pouco antes do domingo, enquanto as aulas estão sendo dadas, o superintendente da escola dominical deve passar e recolher as ofertas que tiveram lá, as coletas de sua escola dominical, e o relatório de quantos presentes, quantas Bíblias tinham nesta classe e assim por diante, e fazer um relatório disso. And stand before the audience just before the preaching service when he's given the spot to do it when they have the Sunday school report after the Sunday school is over, tell how many teachers, how many present, how many the whole Sunday school total, the whole total of offerings and so forth like that. E então se pôr de pé perante a audiência antes da pregação, quando lhe for dada a ocasião para fazê-lo, quando tiverem o relatório da escola dominical, depois que a escola dominical terminar, dizer quantos professores, quantos presentes, quantos ao todo, a escola dominical inteira, a totalidade das ofertas, e assim por diante, dessa maneira. Deacons, trustees, pastors are not supposed to do that. They have nothing to do into it. That is the Sunday school superintendent's job. Não cabe a diáconos, administradores, pastores fazerem isso. Eles não têm nada a ver com isso. Esse é o trabalho do superintendente da escola dominical. And then, if he sees that the Sunday school needs certain things, then he is to present that to the trustee board. And the trustees has a meeting up on it first. E então, se ele vir que a escola dominical precisa de certas coisas, então deve apresentar isso à junta de administradores. E os administradores fazem uma reunião sobre isso primeiro. And then the trustees, if they find that there is sufficient funds and so forth through the treasurer, then this can be purchased. E então, os administradores, se verificarem que há fundos suficientes e assim por diante, através do tesoureiro, então isso pode ser comprado.
If you want something there for literature or whatever it is, or some Bibles or something, they want to buy a Bible for the one, it can find the most words and quote the most scripture, or some prize or something they're going to give away like that for something they want to buy it to the church, then let that be presented to the deacons, and then let them find out if it's in the treasure. See? Se ele quer alguma outra coisa, como literatura, ou o que seja, ou algumas Bíblias, ou algo assim, que queiram comprar uma Bíblia para aquele que, vocês sabem, consiga encontrar a maior quantidade de palavras e citar mais escrituras, algum prêmio ou algo assim que vão entregar dessa maneira, um presente, e queiram comprá-lo através da igreja. Então, que isso seja apresentado aos diáconos, e então que verifiquem se isso está na tesouraria. Estão vendo? And that, I think that takes care of them, 5 questions on that. Now, on the next one is Brother Branham. In respect to the order of the church, we have tried to go accordingly to the way we understand the orders given in the dedication of the new church, and by doing so, some have gotten mad and left the church, and others will not listen to anything we say, especially the children. E então, acho que isso dá conta dessas 5 perguntas sobre isso. Agora, na próxima está: Irmão Branham, com respeito à ordem da igreja, temos procurado agir da maneira que entendemos as ordens dadas na dedicação da nova igreja. E ao fazê-lo, alguns ficaram bravos e deixaram a igreja. E outros não dão ouvidos a nada que dizemos, especialmente às crianças. We have talked to the parents about their children, and they won't take care of them. Now, have we misunderstood, or are we going about it in the wrong way? Thanks. Temos conversado com os pais acerca de seus filhos, mas eles não tomam conta deles. Agora, será que entendemos mal? Ou estamos agindo de maneira errada a respeito disso? Obrigado. Now, let me answer this as they come down. In respect to the order of the church, we have tried to go accordingly to the way we understood it given in the dedication of the new church. Agora, deixem-me responder esta em sequência. Com respeito à ordem da igreja, temos procurado agir da maneira que entendemos que foi dada na dedicação da nova igreja. Now that's correct. You're doing right. Now this is supposed to be deacons, I suppose, because it's right here, it's a deacon's job. All right? Agora está correto. Vocês estão agindo bem. Agora devem ser diáconos, eu suponho, porque está bem aqui, é função de diácono. Muito bem. And by doing so, people have often gotten mad at us. They do it me too. They'll do it any man. See? A person that does that, there's something wrong with that person. They're not right with God. For the Spirit of Christ is subject to Christ's teaching, Christ's house, Christ's order. See? E ao fazê-lo, pessoas frequentemente têm ficado bravas conosco. Fazem isso comigo também. Fazem com qualquer homem. Estão vendo? Uma pessoa que faz isso, há algo errado com essa pessoa. Ela não está certa com Deus, porque o Espírito de Cristo está sujeito ao ensino de Cristo, à casa de Cristo, à ordem de Cristo. Estão vendo? And any man or any woman or any person's children that would get angry with a godly deacon, that would tell them to be, or any parent would get angry with a deacon. E qualquer homem ou qualquer mulher, ou qualquer pessoa, crianças, que fiquem zangados com um diácono piedoso que lhes diga para estar, ou pais, fiquem zangados com um diácono. Really, we want everybody in this church that we can get. But if that would only cause trouble somewhere else, there's a thorn or a rabbit in the woodpile, as we used to say it. That person isn't right. If they leave, there's only one thing to do. Let them go and pray for them. O fato é que queremos ter nessa igreja
todos os que possamos conseguir, mas se isso só for causar problema em algum outro lugar, tem um espinho ou um coelho no monte de lenha, como costumávamos dizer. Essa pessoa não está certa. Se for embora, só há uma coisa a fazer: deixem que vá e orem por ela. Estão vendo? And maybe some of the deacons go to the church or go to the house sometime and find out why they left and ask them what was wrong. Then, and if they see if he can reconcile it. Então, talvez um dos diáconos vá à sua igreja ou vá à casa dele alguma vez e descubra por que se foi. Ele pergunte qual foi o problema. Então, se ela veja se consegue reconciliá-la. If he can't, then take 2 or 3 witnesses with him, that they might be understood. Then if he can't be understood, then it's told before the church, that they are a member here of the church. Se não conseguir, então, leve 2 ou 3 testemunhas consigo para chegar a um entendimento. Então, se não conseguirem chegar, então é dito perante a igreja, se for membro aqui da igreja. Then, Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer.